Boa noite, boa noite a todos os nossos seguidores do Ganutri. Estamos dando início a mais uma live sobre nutrição. Já fizemos várias anteriores sobre nutrição, ansiedade, nutrição, imunidade. E hoje a gente vai falar um tema muito pouco comentado, mas não de tão menor importância, que é a desnutrição hospitalar. A desnutrição hospitalar, ela tem consequências importantes em toda a evolução das doenças, na sua morbidade e na sua mortalidade. Um estudo brasileiro importante, chamado IBRANutri, foi publicado na Clinical Nutrition em 2002, mostrou que um percentual muito grande de pacientes já internavam desnutridos no hospital, cerca de 31,8% já entravam no hospital desnutridos. E que a partir do segmento da sua permanência no hospital, no 7º dia, esse índice passava para 44,5%. E de 8 a 15 dias, esse índice passava para 51,2%. E em 15 dias, esse índice chegava a 61%. Portanto, mostrando que não só a desnutrição é uma fonte importante de complicações para a doença, mas que ela se agrava na permanência desses doentes no hospital. E para debater esse assunto tão importante, a gente convidou o Dr. Eduardo Eiras. O Dr. Eduardo Eiras, ele é coordenador da MTN, da rede DOR, do Hospital Copa-DOR e do Hospital Copa-Star. Ele tem uma experiência muito grande, de mais de 30 anos de labuta aí na área de terapia nutricional, e tem também um trabalho feito de calorimetria na Universidade de Duke, que trouxe grandes contribuições aqui para a medicina brasileira nessa área de terapia nutricional. Enquanto nós aguardamos que o Dr. Eduardo entre aqui no Instagram, a gente pode ir comentando alguns fatos sobre exatamente esse estudo do IBRANutri, que é um estudo que o Dr. Dan Watzberg e colaboradores conduziram em vários hospitais universitários, 25 hospitais, alguns universitários, outros hospitais públicos, e verificaram que 35,5% dos pacientes, no momento do estudo, estavam com desnutrição moderada e 12,6% estavam com uma desnutrição mais grave. Se somarmos os dois grupos, isso daria em torno de quase 48%. Então é um fator muito importante a desnutrição a ser considerada. E mesmo assim, ela não é visualizada pela maioria do corpo de saúde. O corpo de saúde, infelizmente, nós não temos uma cadeira de nutrição no currículo médico, no currículo de nutrição, que seja suficiente, bem ministrada, para que se possa reconhecer a desnutrição precocemente e combater as suas consequências. Assim, a gente pode passar por muitos doentes, e assim, isso acontece, que estão alguns dias sem comer, anoréticos, mas continuam passando desapercebidos, e só apenas na perda de peso a equipe médica leva em consideração essa desnutrição. No entanto, ela pôs anteriormente. O doutor Eduardo está aqui com uma pequena dificuldade, estou aguardando ele entrar aqui, de entrar no nosso Instagram. Mas, então, só quando o doente está com uma perda mais acentuada de peso, é que a equipe, às vezes,
e principalmente os hospitais que não têm equipe multidisciplinar de terapia nutricional treinadas, se dão conta de que aquele paciente precisa de alguma terapia nutricional. Essa desnutrição ela não é específica de nenhuma região do Brasil. Pelo contrário, nós encontramos nas regiões de menor poder aquisitivo ou de menor nível socioeconômico, mas também encontramos nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, tanto do centro-oeste quanto no sul, no sudeste, também tem índices altos de nutrição hospitalar. E o mais interessante é que o peso, que é uma referência muito importante para a avaliação do estado nutricional, uma referência óbvia, ela, na maioria dos hospitais que foram pesquisados por esse estudo, ela não era encontrada no prontuário em 81% dos casos. 81% dos casos não tinham a menor anotação de peso no prontuário que pudesse dar uma referência para a equipe médica, a equipe de saúde, na evolução desses pacientes no viver ali da sua internação hospitalar. O doutor Eduardo acabou de entrar. Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite, Ricardo. As dificuldades iniciais de mexer no Instagram, mas é assim mesmo. Não, eu cliquei aqui, eu te enviei a solicitação algumas vezes, só que não entrou. O doutor Eduardo aceitou o nosso convite aqui para debater sobre essa nutrição. Doutor Eduardo, eu já fiz uma pequena introdução aqui do estudo do Ibranutri. Eu assisti a sua introdução. a sua introdução. Exato. Então, a gente vai discutir aqui, Eduardo. Vou chamar de Eduardo, porque a gente já se conhece há mais de 25 anos, né, Eduardo? Então, já temos essa intimidade aí. Sem dúvida. Isso. Então, Eduardo, como é que você vê esse problema da desnutrição hospitalar? Você aí que está esses anos todos batalhando aí nos hospitais, e eu comentei aqui que como ela ainda é invisível, né, para a maioria da equipe médica e de nutrição. O problema da desnutrição, seria bom a gente dar uma ideia do que caracterizar bem a desnutrição, como um termo amplo que pode ser usado para descrever qualquer distúrbio nutricional. Tanto os excessos, que é a obesidade, que nós não vamos abordar aqui, e como aquelas causadas pelos extremos de subnutrição, digamos assim, em que você tem as doenças nos hospitais, não é, que você falou muito bem, e as situações de fome. Se a gente for retratar alguns relatos da ONU, a gente vê que são 822 milhões de desnutridos no mundo, predominando naqueles países de baixo aporte econômico, ou seja, Ásia, África, América Latina e Caribe também. E ainda mais, tem situações de fome aguda, conforme esse relatório, no Afeganistão, na Etiópia, na Nigéria, no Gabão, e assim por diante, República do Congo, Sudão, Síria, na Síria, que teve um problema sério com guerra civil e etc. e tal. Então, a desnutrição, do paciente, daquele indivíduo doente, ela cursa como um contínuo. Começa quando o indivíduo não come porque não consegue comer, ou porque ele não tem acesso ao alimento. Isso vai progredindo com uma série de desarranjos funcionais e que vão preceder as mudanças, ou paralelamente vão levar a mudanças na composição do organismo, na composição corporal. Isso vai ter uma duração específica e depende também da intensidade.
O professor John Grant, com quem eu trabalhei na Universidade de Duke, por conta desse contínuo, ele tem um trabalho publicado em 1990 no Anesthesiology Reports, em que o título do trabalho em português é Gerenciamento da Terapia Nutricional Perioperatória, em que ele estabelece esse contínuo. Então, antes de chegar no contínuo, o que a gente tem? O importante é o seguinte: todos os indivíduos, todos os seres humanos, né, têm uma reserva corporal de energia. E essa reserva é dividida da seguinte maneira: 5% minerais, a maior parte água, que não envolve energia, os minerais também não, são elementos de apoio, de sustentação. A proteína, 15%, que já envolve uma carga energética importante. O glicogênio, que não é muito grande, é 0,3% do peso, né? São mais ou menos em torno de 200, 210 gramas, 250 gramas. E a maior parte da energia do organismo está depositada na gordura. Daí o paradoxo da obesidade, né? Porque os obesos, se a gente for retratar situações de fome, situações de restrição de alimentos, os obesos duram muito mais, têm uma sobrevida muito melhor do que os magros, né? Do que os indivíduos que já partem de uma reserva baixa. Então, isso tudo, essa reserva do organismo gira em torno de 170 mil calorias, das quais a gente só pode consumir 35%, ou seja, em torno de 60 mil, 62 mil. Então, voltando àquele contínuo, a gente parte de um normal de energia e força, e o que acontece? À medida que a desnutrição vai se desenvolvendo, evolui para astenia, não é? O cansaço, letargia, em que já começa a haver uma dificuldade de mobilização, diminuição da temperatura corporal pela diminuição da atividade metabólica, o sistema imune começa a entrar em déficit, começa a haver, desenvolve-se aí a falência de órgãos e, evolutivamente, vai ao óbito. Então, o que a gente pode estabelecer? Então, o mais curioso é o seguinte: então, dependendo da reserva de cada um e do tipo de agressão que o indivíduo tem, no hospital ou fora do hospital, basicamente falando no hospital, você tem o jejum sem agressão. Digamos que ele consoma 1.000 calorias. Não é? Então, 1.000 calorias, se a reserva é 60 mil, a reserva que pode ser consumida compatível com a vida, ele vai durar um mês se ele não tiver nenhuma doença, nenhuma agressão, nenhum trauma, nenhuma micro-organismo, ou seja, uma infecção. Já se ele parte de um trauma leve a moderado, ele já vai consumir 2.000 calorias por dia. Então, já cairia para 30 dias. A sobrevida, partindo daquela premissa de uma reserva de 60 mil calorias compatível com a vida. E, finalmente, aqueles indivíduos com doença grave, trauma grave, que evolui para infecção, falência de órgãos, esse indivíduo, então, consome uma quantidade grande de calorias, chegando a 3.000 calorias. Então, aproximadamente 3.000 calorias por dia, pode chegar numa situação de estresse agudo, então esse indivíduo duraria de 15 a 20 dias. Então, isso é importante, esse espectro é importante para nós saber como que nós vamos manusear, nós vamos lidar com o paciente conforme as reservas que ele apresenta. Então, o que surge de imediato? Aqueles indivíduos mais desnutridos são aqueles que vão demandar uma assistência mais precoce e mais eficaz, ou seja, são aqueles mais necessitados, enquanto os menos desnutridos não vão necessitar de uma nutrição premente tão rapidamente, de modo a evitar uma perda ainda maior da sua composição corporal. Então, dentro desse aspecto, estabelecida a desnutrição, surgem aqueles estigmas da desnutrição. Quais seriam os estigmas que a gente vê claramente no paciente que está internado? Começando, consumo da musculatura temporal, consumo da gordura de Bichat, o consumo do músculo masseter, isso acontece frequentemente. Olhos encovados, isso é típico. Partindo por uma parte
uma característica capital da desnutrição do indivíduo hospitalizado e doente, o que nós temos é o consumo da musculatura esquelética. Isso é um marco no processo de desnutrição. O processo de desnutrição leva sempre a um consumo paralelo de proteína e de gordura. Então, como é que esse indivíduo começa a aparentar? Ele tem consumo de musculatura intercostal, os músculos entre as costelas, aqueles coxins gordurosos do pescoço são consumidos, a musculatura passa a ficar bastante visível. Um consumo importante da musculatura esquelética é aquele indivíduo que o vulgo chama de pele e osso, né? A gente vê nitidamente que o indivíduo está emagrecido. Então, isso é importante para a gente caracterizar a gravidade da doença do paciente. E aí, o que acontece? A gente chega num estado, consequentemente, o indivíduo hospitalizado, o que acontece? Começa a haver uma alteração, as consequências da desnutrição nos processos funcionais do organismo. Então, o que acontece? O indivíduo normal, ou qualquer indivíduo, adquire os seus nutrientes, a sua fonte energética, as fontes básicas, né, de caloria e proteína, por via oral e, consequentemente, via tubo digestivo. Então, essa função, num estado de desnutrição, começa a ficar alterada. O tubo digestivo, ao mesmo tempo que ele participa no processo de digestão, de absorção e até de metabolização dos nutrientes, ao mesmo tempo ele tem um papel de barreira, um papel protetor, com duas funções básicas. Uma função estrutural, que é toda aquela parede do intestino, né, a mucosa intestinal, e o sistema imune. A presença do sistema imune dentro do tubo digestivo é muito importante. 80% do sistema imune humoral, ou seja, aquele sistema que secreta agentes protetores, ou seja, anticorpos, basicamente falando numa ação primária, que é a imunoglobulina A de secreção, é a primeira iniciativa protetora do sistema imune dentro do tubo digestivo. Então, isso começa a alterar, isso se deteriora. Então, dificulta mais ainda o indivíduo recuperar as suas energias, os seus nutrientes, via tubo digestivo. Ocorre, paralelamente, diminuição da função renal, diminuição da produção de urina, na filtração glomerular, a função cardíaca é alterada, o que nós chamamos de caquexia cardíaca. Nas crianças, um marco importante da desnutrição nas crianças é o atraso, o retardo do crescimento. O que acontece mais? As drogas que são introduzidas, que o indivíduo pode fazer uso dessas drogas, passam a ter uma alteração no metabolismo face a essas alterações do tubo digestivo, e assim vai evoluindo essas alterações nesse contínuo da desnutrição, todo esse contínuo que eu citei do processo de desnutrição, uma vez que nós temos um déficit nutricional, ou seja, incapacidade do indivíduo de se nutrir. Então, o que acontece além dessas alterações básicas funcionais? Eu esqueci também, em trabalhos mais antigos, de outros autores, do início do século XX, eles achavam que a musculatura do diafragma e tanto a musculatura cardíaca, que eu já falei, não eram protegidas num estado de desnutrição. Mas hoje em dia a gente sabe que são consumidas, e são consumidas, realmente levam mais tempo para ser consumidas, são protegidas, porque o indivíduo consome outra parte da musculatura, mas a musculatura diafragmática acaba sendo consumida também
E a musculatura diafragmática é importante para manter a atividade respiratória. E o professor Alain, da Universidade Federal Fluminense, ele tem uma tese de doutorado sobre a desnutrição e o trabalho muscular diafragmático. E ele mostra que a desnutrição severa, grave, ela afetava o trabalho diafragmático, todas as consequências que isso pode acarretar. Então, corrobora aí muito o que você está falando. Agora, deixa eu mudar um pouquinho a prosa. A desnutrição você concorda comigo, muito importante no desfecho das doenças, né? Do desfecho na morbidade, na mortalidade das doenças. Por que, então, a dificuldade dos hospitais, na maioria deles, exceto aqueles como os seus hospitais e como os que nós frequentamos, tem uma equipe preparada para atuar com terapia nutricional? Porque a maioria dos hospitais não vê a nutrição como algo importante. O problema, eu acho que esse é um problema cultural, que as pessoas não dão importância à presença de desnutrição. E muitas das vezes os próprios colegas, que estão, os clínicos, os cirurgiões, então, mais ainda, aqueles que não praticam a terapia nutricional no dia a dia ou que não estão em contato com esses processos, não veem a desnutrição como é importante, e sim como uma causa da doença do doente. Então, o que acontece? Retardam, muitas das vezes, a oferta básica de caloria e proteína. Mas a gente vê que isso já mudou muito, que hoje em dia as pessoas dão muita importância à desnutrição. A desnutrição intra-hospitalar, e principalmente no que você falou, na morbimortalidade, visando minorar ao máximo a morbidade, basicamente, né, fundamentalmente, primariamente, e, consequentemente, a mortalidade. Então, a gente vê, eu vi que você, quando fez a sua introdução, você falou do Ibranutri. E, realmente, a gente vê que os estudos, se você pega, o Ibranutri é um exemplo, foram 4 mil pacientes, 25 hospitais públicos no Brasil, do Sistema Único de Saúde, não é? Que mostrou uma desnutrição de 48,1%, beirando 50%, e depois nós reproduzimos, isso foi em hospitais públicos, nós reproduzimos, quando ainda em contato com a sociedade, com a Regional Rio de Janeiro, nós reproduzimos esse estudo em entidades privadas, que você falou que no caso, nos hospitais que eu trabalho, nem tanto, porque nós já temos um foco muito, muito nítido no processo de terapia nutricional. Então, o que aconteceu? A gente mostrou que a desnutrição, mesmo nos hospitais privados, igualmente era em torno de 50%. E você tinha aqueles clássicos grupos de riscos, né? Os pacientes que vão à desnutrição. Então, realmente, o que acontece? Aumento de mortalidade, não é? Porque os desnutridos, eles certamente vão ter déficit imunológico, vão infectar mais. O que acontece? Aumento da duração da internação hospitalar, pelo aumento da duração das doenças, porque são pacientes desnutridos, e, consequentemente, né, para os administradores, um aumento dos custos. Mas, infelizmente, os administradores não veem a desnutrição levando um aumento de custos, porque é aquilo que você falou, é a sua pergunta. Por quê? Porque não dão importância à desnutrição. Mas isso vem mudando, já mudou bastante dentro do processo de abordagem da desnutrição intra-hospitalar, já mudou bastante. E principalmente com o estabelecimento das equipes, né? Equipes multiprofissionais de terapia nutricional dentro dos hospitais que direcionam a terapia nutricional e fazem busca ativa, e muitas das vezes, para os pacientes que são desnutridos e entram em contato com os colegas, que são os médicos assistentes, visando, basicamente, né, evitar
que o indivíduo perpetue naquele estado de desnutrição. Ainda nessa linha, qual é a ferramenta que você e o seu grupo usam para detectar a desnutrição? Vocês realizam risco nutricional? Qual é a ferramenta? Porque tem várias ferramentas. Hoje, até saiu a última ferramenta, que é o GLIN, que o Clinical Nutrition acabou de publicar no ano passado, e inclusive está sendo aplicada na Europa para a classificação dos doentes com Covid. Qual é a ferramenta que vocês usam ou vão usar, ou vai haver uma troca de ferramenta? Qual é? Você mencionou o GLIN, né? O GLIN é muito interessante, porque ele estabelece um conceito amplo, né, da desnutrição dentro da parte focando nos estigmas e na parte funcional, né? Então, ele gera um conceito amplo de desnutrição que engloba a desnutrição como um todo, tanto a desnutrição visceral quanto a desnutrição somática, né? E facilita a abordagem da nutrição. O que nós utilizamos mais, no Hospital Copador, nós elaboramos um sistema próprio, muito baseado, mas mais resumido um pouco do que o NRS 2002. O que a gente mais utiliza lá é o NRS 2002, porque é um método fácil. Você tem uma parte inicial e você parte para uma parte secundária, dependendo do resultado que você tem no primeiro questionário ao paciente. Então, nós usamos esse método, um pouquinho diferente, um pouquinho diferenciado, é um método próprio do hospital, mas é baseado na filosofia do NRS2, tanto no Hospital Copa-Star quanto no Hospital Copa-Dor. O Hospital Copa-Star é um hospital que tem 4 anos agora, vai fazer 5 anos, é um hospital inaugurado em 2016, já fez 4 anos, está partindo para 5 anos, então é um hospital que nós estamos estabelecendo ainda todas as rotinas, os protocolos, ainda não passou por um processo de acreditação, mas isso vai evoluir. Mas isso é importante, eu acho que isso aí tem que ser muito bem focado, de modo que o paciente não fique, não perpetue no seu processo de desnutrição uma vez internado no ambiente hospitalar. É interessante, vale a pena ressaltar que essas ferramentas foram criadas por motivos econômicos, né? Os países europeus, verificando que o custo estava muito alto de complicações dos doentes, tentaram criar ferramentas simples, baratas, acessíveis, que detectassem previamente o risco nutricional. E isso teve uma modificação econômica e depois se espalhou pelo mundo inteiro como um instrumento muito, muito útil, né, para detectar a nutrição. Agora, em relação às complicações, a gente sabe que a imunidade, como você falou, né, fica muito comprometida no doente desnutrido, no moderado e no grave, né? E aí nós temos as complicações, as pneumonias, as lesões de pressão, as infecções urinárias, e isso aumenta muito o custo hospitalar, né? O que fazer para, por exemplo, eu estava olhando aqui o Ibranutri, já é um estudo antigo, né? Aliás, ele foi repetido, né? E na repetição, não sei, acho que foi 10 anos ou 15 anos depois, os resultados não mostraram muita diferença. Porque a gente está falando de hospitais em que tem as equipes multiprofissionais, mas a gente sabe que mesmo no Rio de Janeiro, há muitos ainda não tem, né? Bem montadas e bem estruturadas. Então, por exemplo, nos desnutridos, Ibranutri tinha 27% de pneumonia. Se o doente estava nutrido, era 16,8%. É uma diferença muito significativa. O que você quer comentar sobre isso? Você viu que você falou do Ibranutri, um estudo que teve em consequência de desnutrição intra-hospitalar foi o estudo na América Latina. Né? Sim. Ele pegou os dados da FELAMP. FELAMP, exatamente, da FELAMP, e
associou aos dados obtidos nos países da América Latina, foram 10 mil pacientes, e, por incrível que pareça, o resultado foi o mesmo. Né? A mesma coisa. Pois O é. resultado foi igual. Você, com 10 mil pacientes, o resultado foi exatamente igual. Agora, você mencionou muito bem, se a gente retroceder um pouquinho e lembrar, tinha um cirurgião, teve um cirurgião brilhante, no meu modo de ver, um indivíduo exemplar dentro do estudo da desnutrição, dos processos de desnutrição dentro do hospital, que foi o Francis D. Moore, que era um cirurgião da Universidade de Harvard, tem um livro publicado sobre composição corporal. Maravilhoso livro. Um livro exemplar, um trabalho inédito na época, um trabalho pioneiro. E ele, dentro desse desenvolvimento, ele estudou muito doente grave, né? Ele publicou alguns trabalhos de metabolismo doente grave. Então, ele cita como um dos problemas capitais, voltando ao que eu já havia falado do consumo da musculatura esquelética, o consumo do diafragma, e ele diz que o que você acabou de mencionar, que a principal causa de morte do indivíduo desnutrido é pneumonia. O indivíduo acaba desenvolvendo uma pneumonia por déficit mecânico, né? Déficit estrutural de mobilidade de musculatura respiratória como um todo, da caixa torácica, né? Para aliviar o indivíduo daqueles detritos que se acumulam dentro das vias aéreas, e acaba morrendo e faz infecção, né? Que obstrução é igual a infecção, e acaba fazendo infecção porque, além desse déficit funcional estrutural, ele tem um déficit imunológico. Então, ele fica muito propenso à desnutrição. Então, a pneumonia é muito frequente. É muito frequente. A gente vê que a maioria dos indivíduos desnutridos tem pneumonia. Você vê que outra característica clássica, não é, a gente voltando historicamente, é o tísico. Né? O tísico é classicamente o indivíduo, é o tuberculoso magrinho, né? É aquele tuberculoso pele e osso, porque ele consome toda a sua reserva. E é um indivíduo que além disso, né, ele não consegue respirar, não consegue adquirir oxigênio suficiente para fazer desenvolver o metabolismo que vai levar a síntese proteica, a melhora da imunidade e a melhora de todos os processos funcionais e também da estrutura do organismo. Perfeito. Agora, tem uma causa acessória da desnutrição, que é a heterogeneia provocada pelo hospital. Isso o Dr. Fuchs descreveu muito bem lá no trabalho dele. Ele falou isso no congresso do ESPEN em 2006, que esses doentes não tinham anorexia, esses doentes vomitavam, ficavam horas em jejum para fazer os exames, demora na instalação da dieta interal, desprezo da dieta interal não correr adequadamente. Esses doentes só ingeriam, em média, 1.000 calorias por dia e um consumo médio de proteína de 42 gramas por dia, que num indivíduo de 70 quilos é desprezível, né? O que a gente pode fazer como médico, e você como chefe aí de uma importante MTN, 2 hospitais de ponta, quais são as providências que você toma para que isso não aconteça? Ricardo, esse ponto é um ponto muito importante, porque nós já fizemos alguns trabalhos, né, e a gente mostra que os procedimentos, os exames complementares, né, procedimentos, raio-x, traqueostomia, drenagem de tórax e assim por diante, né, todos os procedimentos, a pulsão de ver, é o que mais retarda a nutrição, porque o indivíduo chega e também um ponto importante é você criar uma filosofia de você nutrir, mostrar a importância, porque as pessoas não acham que é importante. Então, não falam na nutrição. E, às vezes, o que acontece é que o grupo, o pessoal de infraestrutura, o pessoal de apoio, digamos, os técnicos, a própria enfermagem, mesmo sintonizada, o que acontece? A enfermagem, digamos, dentro de uma terapia intensiva,
ou com um doente cirúrgico grave, em que ela tem que ver antibiótico, acesso venoso, cuidar do doente, não deixar ele fazer escara, movimentar o doente no leito, né? Mobilizar o doente para ele não fazer escara, acaba esquecendo. Então, acontece, muitas das vezes, o que a gente vê? Deve ser a sua experiência e a nossa, eu acho que de todos. A nutrição é prescrita, o médico faz a nutrição, o lactário ou os processos administrativos do hospital enviam a nutrição, a bolsa de nutrição, né, a formulação nutricional para um andar, e por uma série de fatores essa bolsa é postergada na colocação no paciente, por uma série de fatores que às vezes a gente nem sabe por quê. Não é? Dentro dos fatores, um deles principal é o exame complementar. E também esquecimento do grupo que trabalha diretamente com o doente. A enfermagem é fundamental. Então, isso é fundamental. Então, é o que você falou. O que nós fazemos é difícil. É difícil porque isso acontece com frequência, e o indivíduo fica em jejum, porque ele teve um volume residual gástrico alto, porque ele vai para uma tomografia, porque ele vai fazer traqueostomia, porque ele vai colocar um duplo J. Então, isso leva 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas, 10 horas, e volta, e a enfermagem não atenta diretamente para a nutrição, porque a nutrição não é muito importante, né? Entre aspas, não é muito importante. Ela tem que fazer antibiótico, ela tem que fazer o soro, ela tem que botar o doente, fazer as demais medicações, e esquece a nutrição. Então, o indivíduo acaba, às vezes, ficando até 24 horas sem nutrir. Então, aí isso vai se acumulando. E a causa é aquela história, né? É o déficit nutricional. Será que existe déficit nutricional? Ou existe incompetência? Não vou dizer incompetência, é um termo pesado, mas uma ausência das pessoas em dar importância ao aporte nutricional do paciente. Dá um pouquinho mais de importância. Então, esse é que é o ponto básico, é focar, tornar as pessoas focadas na importância da nutrição. Não achar que a nutrição é menos importante que o antibiótico, que a drenagem, que o sangue, que o plasma e assim por diante. Demais medicações, não é? Outros elementos de imunoglobulina e assim por diante. Perfeito. Tem uma técnica, uma proposta de uns 20 anos para cá de iniciar-se a nutrição enteral precoce. Aqueles doentes que precisam de nutrição enteral, que não estão satisfazendo as suas necessidades pela via oral, ou você inicia a nutrição enteral por uma sonda, e a recomendação veio a partir de que isso melhoraria a evolução dos pacientes em termos de morbidade e em termos de diminuição de infecções. Você concorda com isso? Você adota essa conduta? Ricardo, isso aí realmente é importante, é uma conduta importante. Mas é o que eu falei, eu acho que o mais importante é você focar porque o que é precoce? Então, hoje mesmo, lá no hospital, o doente operou, um exemplo, o doente tinha um glucagonoma, passou uma sonda, fez uma nutrição pré-operatória, muito adequada, foi a proposta tanto do cirurgião quanto do médico assistente. A gente nutriu, colocou uma sonda baixa pela patologia dele, né? Para a própria natureza da doença dele. Foi bem para a sala, a cirurgia foi sem intercorrência. Aí o cirurgião disse, não, o que é precoce? Precoce é menos de 24 horas, você não acha? 12 horas é precoce. Mas o cirurgião disse, não, esse doente, eu mexi muito no estômago dele, ele tá com gastroparesia, e se a gente for nutrir ele agora não vai ser bom, mas ele estava com uma sonda baixa. Ele ficou com a sonda. A gente podia ter começado a nutrição com 6 horas da cirurgia, ou seja,
O doente foi operado anteontem, que só começou hoje. Então, esse conceito de precoce é precoce quando você consegue ser precoce, quando te deixam ser precoce. A gente já discutiu muito isso, não é? O que acontece? Nós não podemos ser precoces, porque muitas das vezes nós não somos donos do paciente. Não é? Então, nós não podemos ser precoces. Nós queremos ser, mas não podemos. Nós falamos, olha, não, a minha anastomose, não, a minha anastomose. Eu chego para o cirurgião e digo para ele, olha, a anastomose gosta de nutrição enteral precoce, não gosta de nutrição parenteral. Mas muitas das vezes ele quer parenteral, porque eles acham que a nutrição vai fazer mal à anastomose. Por quê? É mais o que eu falei uma vez, eu já falei isso para você. É a questão da cultura. Porque quando pensa em nutrição, pensa em bife com fritas. Lógico que bife com fritas vai fazer mal ao doente. Mas nutrição enteral é extremamente, é altamente elaborada, altamente refinada. Então, é uma nutrição pura, que é facilmente absorvida. E existe uma variedade de tipos de formulações que facilitam o processo digestivo e dificultam as complicações, facilita a tolerância do doente. Mas as pessoas sempre pensam do modo global, né? Do modo genérico. Então, acham que nutrição enteral é comida, é bife com frito. Na verdade, não é. Só vai fazer bem para o doente. Então, você tem que começar a mudar esse tipo de filosofia. Nós estamos tentando isso há quantos anos, Ricardo? Olha só. Olha, Os 30 anos. Cabelos brancos, cabelo falhando, né? Faltando, e a gente, e até hoje, Exatamente. a gente não consegue ser precoce. Um argumento que eu sempre uso, e falo para os cirurgiões, é o seguinte, mas por que 200, 400 mililitros vai fazer mal na sua anastomose se por ali passam 2, 3 litros de suco entérico? Exatamente. E aí ele fica me olhando assim, acaba, às vezes, concordando. Tem uma pergunta aqui, uma pergunta da doutora Márcia, perguntando que estratégia você recomenda para fortalecer a terapia nutricional a nível hospitalar, né? Fortalecer, em que sentido? Fortalecer é um termo... Fortalecer deve ser para aumentar as indicações, para aumentar o conhecimento da técnica, das vantagens da terapia nutricional. Eu acho que o principal é um trabalho difícil, porque é um trabalho a médio médio e longo prazo, melhor dizendo, é a educação. Você tem que educar o pessoal do hospital, não é? Começando o residente médico, residente de enfermagem, residente de nutrição, e evoluindo para os profissionais que já estão atuando, os técnicos, a enfermeira e os médicos mesmo dos serviços, as equipes clínicas que já têm médicos gabaritados, já têm médicos experientes. Eu acho que o fundamental, se você quer estabelecer um processo de nutrição, é você ser, primeiro, perseverante, você não mudar muito a sua iniciativa de como você vai administrar, como você vai estabelecer essa nutrição, estabelecer protocolos rígidos, não ter muita margem de tolerância dentro desses protocolos, obviamente, que você não vai ser restrito ao extremo, você vai ter que ter um jogo de cintura. Mas o que eu vejo, o nosso grande sucesso foi, ao longo do tempo, perseverar em cima de um protocolo de estabelecimento do que você quer fazer para o seu paciente. Não vai ser fácil, é difícil, como a gente muito bem sabe, com todo esse tempo que nós já temos de terapia nutricional, mas se você for perseverante, se você estabelecer protocolos rígidos, se você tiver uma intenção de realmente nutrir o paciente, você realmente vai chegar lá. Porque, por incrível que pareça, um dos planos de saúde com um daqueles que a gente lida lá no Hospital Copador, os próprios auditores já vieram para nós e já chegaram e já disseram, eles falaram de peito aberto, não, doutor Eduardo, a equipe de vocês aqui
é uma equipe diferenciada, porque aqui a gente vê o resultado, a gente vê o doente evoluir bem, o que a gente não vê em muitos lugares. Eu não quero criticar a conduta de ninguém, porque muitas das vezes existe uma dificuldade muito grande. É o que você falou no início, nós estamos num ambiente privilegiado, realmente muito privilegiado, porque Rede D'Or São Luís a gente tem tudo à disposição. É um ambiente de trabalho excepcional, porque facilita muito a atuação dos profissionais e daqueles que querem trabalhar. Então, se você tem esses recursos, a melhor maneira é você ser perseverante, estabelecer protocolos e não distanciar muito da sua iniciativa, da sua premissa básica. Eu acrescentaria isso, concordo plenamente com você, e você é o exemplo dessa perseverança, né? Que você construiu toda uma história na terapia nutricional justamente pela essa perseverança de acreditar no procedimento, assim como a nossa equipe também. Mas eu acrescentaria, e a isso, a possibilidade de ter cadeiras de nutrição nas faculdades de medicina, que explicitasse mais o valor da terapia nutricional, não só na medicina, mas em todos os setores de saúde. Isso eu acho que facilitaria muito isso, porque o estudante já sairia com noções de desnutrição e como combater a desnutrição. Agora, Eduardo, eu queria fazer um. Você é uma história da terapia Posso nutricional. fazer um parênteses rápido, Ricardo? Claro, pode. Essa filosofia, você sabe que a Rede D'Or São Luís, eles vão começar uma instituição de ensino. Ensino de saúde, não é? Não só médico. Enfermagem, nutrição, isso evolutivamente. Então, nós já estamos trabalhando, nós estamos fazendo uma série de diligências a fim de colocar nos currículos, não é? de enfermagem, de nutrição, de médico também, esse conhecimento de terapia, a importância da terapia, a importância da nutrição nos processos patológicos, nos processos evolutivos das doenças. Ótimo. Você é a própria história da terapia nutricional, né? Você passou pelas dietas manipuladas, você viu a parenteral também toda manipulada, chegar à nutrição enteral industrializada, a nutrição parenteral pronta para uso. Você viu todo esse processo. Você acha que isso foi com certeza foi um grande avanço, né? Mas isso dificultou a utilização para alguns pacientes específicos, já que a gente não consegue atingir, às vezes, as cotas proteicas ou determinadas equivalências que aquele doente precisa. Vou dar um exemplo. Os obesos mórbidos, os extremos, né? Os extremos, obesos mórbidos e as crianças muito desnutridas. Essas têm muita dificuldade, às vezes, de se adaptar às fórmulas prontas. Qual é a sua opinião sobre isso? Ricardo, eu e você e todos aqueles que seguiram junto conosco, passaram por esse processo todo que você falou. Realmente, nós começamos manipulando tudo, não é? Tanto nutrição enteral quanto nutrição parenteral, e na época a gente fazia o que o americano chama, aquela nutrição específica para o paciente, era aquela nutrição assim, quase que na ponta do lápis, né? na vírgula. Né? Então, realmente, e essa filosofia foi mudando com o passar do tempo. Né? Você viu que a gente, primeiro surgiram os pacotinhos, né? A gente usou muitos pacotinhos, dos pacotinhos vieram as dietas prontas, os pacotinhos a gente ainda podia manipular bastante, mas depois com as dietas prontas para uso, nós já não podíamos manipular. Mas o que a gente observou, e que foi um avanço tecnológico muito grande, foi a diversificação. Né? Diversificação dos produtos para nutrição, dos produtos prontos para uso, a diversificação se tornou tão ampla que facilitou muito o processo nutricional. E hoje em dia a gente tem uma gama tão grande de formulações nutricionais que facilita, a gente adequa muito bem, não o paciente à dieta, a dieta ao paciente. Isso a gente consegue fazer na nossa prática do dia a dia e você é ciente disso. Agora, você tocou num ponto
é muito importante. Realmente, os pacientes obesos que são submetidos à cirurgia, digamos, exemplo, cirurgia bariátrica, e que, às vezes, não conseguem, não é, por uma série de razões, fazer nutrição enteral, porque com nutrição enteral a gente consegue alcançar o aporte proteico muito facilmente, porque a gente tem condição de fazer um módulo extra formulação. Né? Então, a gente acrescenta em cima da formulação que vem pronta para uso. Então, é fácil a gente chegar no total proteico, que é o mais difícil. O total calórico, geralmente, a gente consegue atingir. O mais difícil é o total proteico. Mas no obeso que não usa o tubo digestivo, que não pode usar o tubo digestivo, o que acontece? A gente fica limitado. Eu já conversei com várias empresas e já situei esse problema com as empresas que produzem nutrição parenteral, no sentido de desenvolverem uma formulação para a nutrição parenteral visando o obeso. O obeso em pós-operatório que não pode nutrir por via digestiva e que só pode nutrir por via parenteral. E que você consegue alcançar o total calórico e o total proteico. O que a gente tem feito, mas que nem sempre a gente pode atuar desse modo, é que você, além da bolsa pronta que você utiliza, você utilizar um aporte extra de aminoácidos por fora. Ou então, em casos extremos, quando o paciente é muito grande, aí não tem saída, né, Ricardo? Aí tem que ser manipulado, porque aí você vai partir de uma premissa, você vai ficar muito aquém da necessidade do doente, você vai fugir ao seu princípio básico, que é nutrir o doente plenamente e adequadamente, e aí você parte para a manipulação. Nesses casos, nós manipulamos. Nós restringimos a manipulação justamente a esses casos, a essas exceções. Porque a manipulação, hoje em dia, traz uma certa... adiciona mais uma complexidade ao processo de terapia nutricional e o custo também, né? Eu sei que você trabalha com calorimetria, né? Mas a gente também sabe que no nosso imenso Brasil, né, a maioria das pessoas não tem acesso à calorimetria indireta para calcular o gasto energético necessário para os pacientes e utilizam fórmulas preditivas. Sempre há uma crítica muito grande em relação a isso. Qual é a tua opinião em relação a isso? Ricardo, as fórmulas, né? Isso é clássico, porque acertar com as fórmulas, com a estimativa, é muito difícil. Não é? A gente acerta em 50%, 55% dos casos, mas em 45%, às vezes até em 50% você erra. Ou seja, na realidade não é um erro, não é um erro, como o erro médico e outros erros. É um erro inerente à técnica, porque você tem variância biológica, né, que é fundamental. Você tem variância da fórmula. Por que variância da fórmula? Por quê? Você estabelece aquela fórmula, você elabora aquela fórmula numa população que é completamente diferente da população que você vai usar. Então, aí você faz uma extrapolação daquela fórmula para uma população que você não, com a qual você não trabalhou para desenvolver a fórmula. Então, você já vai ter uma aproximação. Então, você vai adicionando uma série de erros inerentes ao processo, que, no final das contas, vai dar um erro muito grande. Mas o que a nossa experiência mostra é o seguinte, que se você estabelecer uma equação, que você tenha prática com ela, que você seja rigoroso nos seus cálculos, você vai chegar muito próximo da realidade do doente. Mas é o que eu falei, dificilmente 100% é impossível. Não vai acertar nunca 100%. 60% na melhor das hipóteses. Então, você fica muito próximo do que o doente realmente precisa. No doente de enfermaria ou no doente de quarto, o doente que não é muito grave, a gente geralmente acerta bastante, que são doentes mais fáceis da gente fazer o cálculo e não ficar aquém da necessidade dele, né? O que vai gerar mais desnutrição para frente. Né? Mas já no doente grave, no doente crítico, na terapia nutricional, no doente pós-operatório grave, com infecção,
com déficit imunológico, com falência orgânica, insuficiência renal, hemodiálise e assim por diante, às vezes fica muito difícil da gente acertar. E até no próprio obeso que você mencionou. Então, nesse tipo de população, o ideal é a calorimetria indireta. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, principalmente no Brasil. Não é? Mas você vê que a sociedade europeia, hoje em dia, eles já são unânimes, né? Que a calorimetria indireta é fundamental no processo de repressão nutricional, no processo de manutenção nutricional, para você errar o mínimo possível. Mas é um método que realmente é uma mão de obra você fazer uma calorimetria, você estabelecer uma rotina de calorimetria. E você tem que ter o aparelho tem um custo. Depois de ter o aparelho, você tem que saber mexer. Depois de saber mexer, você tem que saber interpretar. E quem que vai mexer? Você vai fazer o exame, você vai fazer os cálculos, você vai fazer a nutrição. Não, às vezes fica muito difícil. Então, a calorimetria, numa instância desse tipo, fica muito difícil. Se você tiver alguém para manipular o aparelho para você e te dar o resultado, aí pronto, aí facilita tudo. Mas aí o que acontece? É mais um custo. Então, é por isso que a calorimetria, muitas das vezes, não é feita na prática. Então, todos aqueles que trabalham com fórmula têm que estar cientes de que eles vão estar, na maioria das vezes, não sendo precisos. Eu não vou dizer nem errando, mas não sendo precisos, porque eles vão estar muito aquém ou além da necessidade do paciente. Então, tem que procurar ser o mais rigoroso possível para aproximar demais da necessidade do paciente. Você vê, num hospital de ponta, como é os hospitais privados aqui, os principais hospitais do Rio de Janeiro, digamos, exemplo, Procardíaco, Samaritano, Copa Star, São Vicente, São José. Nesses hospitais mesmo, a gente, às vezes, não consegue fazer uma nutrição adequada, você ter um processo de nutrição adequado, visando um aporte calórico adequado ou mais preciso possível para o paciente, ainda mais na área pública, na área não privada, né? Na instituição pública, fica muito mais difícil da gente chegar lá. Não é? Já que a gente está falando em privado, público, a gente está falando em dinheiro, né? E pela nossa experiência e pela tudo que está descrito na literatura, os pacientes com uma boa terapia nutricional diminuem as complicações, diminuem as infecções, diminuem a morbidade, e podem até alterar a sua mortalidade. Então, porque me lembro que saiu um estudo há muitos anos atrás que a cada dólar investido em terapia nutricional se economizaria $3 no custo total da internação do paciente. Por que a gente, sabendo disso, por que todas as sociedades de terapia nutricional sabendo disso, ainda há resistência dos administradores hospitalares em estabelecer equipes de terapia nutricional? Pois é, porque eles acham que a equipe é um custo, né? A equipe vai gerar um custo e que isso aí não é interessante para a instituição, ou seja, muitas das vezes as instituições pensam em, digamos, entre aspas, em número de cabeças, né? O custo imediato, né? É o headcount do americano, né? Eu não gosto de usar muito o termo em inglês, mas é o número de profissionais trabalhando, né, dentro de uma equipe. E realmente, você vê que uma equipe de terapia nutricional, isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, com o DRG, né, que eles chamam Diagnostic Related Diagnosis, chegaram a essa conclusão. As equipes acabaram com esse processo de DRGs, né, que o americano chama. Né? Então, isso aí realmente é um problema. É um problema de você juntar as duas coisas. Né? Ou então você trabalha por... O que nós fazemos, nós trabalhamos por produção. Né? Então, o que a gente ofere é exatamente relativo ao que a gente produz, né? Para minorar os custos em cima da instituição hospitalar. Né? Desviar esse custo para a fonte pagadora real. Mas nem sempre essa realidade é vigente. Você sabe que isso é muito difícil. Né? E muitas das vezes você não é reembolsado. Né? Nas instituições
Felizmente, nas instituições que nós atuamos, nós já conseguimos, através de muita solicitação, de muito acordo, de muita conversa, nós chegamos a um patamar bastante favorável de reembolso